Shalom, queridos. Hoje é o Salmo 123. Vamos comentá-lo. Salmo 123 é um poema que fala sobre a dependência de Deus e o desejo por sua graça em meio à perseguição e zombaria dos inimigos de Israel. No primeiro versículo, o escritor olha para o soberano do universo e ora por sua intervenção e libertação do seu trono celestial. Portanto, ele assume uma postura humilde em sua súplica, comparando-se a um servo que só pode esperar que seu mestre haja, mas essa postura reflete a atitude de dependência que os crentes devem ter em relação a Deus. O compositor deste salmo expressa sua dependência do Senhor e pede-lhe graça, pois os inimigos de Israel zombavam dele por sua confiança em Jeová. É uma combinação de lamento individual e comunitária. Essa zombaria e perseguição foram uma realidade na vida do povo de Deus, mas eles encontraram consolo em saber que Deus estava ao seu lado. No segundo verso, o escritor descreve a necessidade de mais graça por parte de Deus, pois seus vizinhos pagãos, que viviam vidas confortáveis, zombavam deles por sua confiança em Jeová. É apropriado pedir a capacitação divina adicional para suportar a crítica e o escárnio dos incrédulos, que ridicularizam a fé em Deus. No entanto, devemos manter uma atitude realista de dependência de Deus, enquanto o suplicamos e esperamos que Ele conceda nosso pedido. O Salmo 123 é uma expressão da necessidade de confiar em Deus em meio à perseguição e zombaria. Isto é particularmente relevante para nós hoje, pois também enfrentamos a oposição por causa de nossa fé. Como cristãos, somos chamados a manter a confiança em Deus e buscar sua graça em todos os momentos. Este salmo também nos ensina a manter uma postura humilde em nossa súplica a Deus. Devemos reconhecer nossa dependência dele e confiar que ele é fiel em todas as circunstâncias. Além disso, devemos orar pelos outros crentes que também enfrentam perseguição e zombaria, pedindo a Deus que lhes conceda a sua graça e força. Em resumo, o Salmo 123 é um poema que expressa a dependência de Deus e o desejo por sua graça em meio à perseguição e zombaria. Ele nos ensina a manter uma postura humilde em nossa súplica a Deus e a confiar em sua fidelidade em todas as circunstâncias. Devemos buscar sua graça em todos os momentos e orar pelos outros crentes que enfrentam perseguição, zombaria, pedindo a Deus que lhes conceda sua graça e força. Louvado seja Deus, este é o Salmo 123 também, nos estimulando a ter confiança e estar disponível para orar por aqueles que estão perseguidos, sendo perseguidos por amor ao Senhor. Isso nunca vai deixar de acontecer, sempre haverá perseguição na vida dos filhos de Deus, porque o nosso adversário jamais vai se conformar de ver que nós, como filhos de Deus, temos uma missão que é de saquear o inferno. Essa é a nossa missão. E Satanás, astuto, ele faz de tudo para que essa missão não seja cumprida. Uma delas é a nossa dependência de clínicas e a nossa idolatria por assistência médica. E isso criou um vício, porque como temos assistência médica, como temos o convênio disso, daquilo, então qualquer dorzinha, qualquer probleminha que a gente tem, corre-se para o médico.
Gente, isso ficou demais, viu? Demais. Imagine um Deus que se revela para mais de 2 milhões de pessoas, que sai do Egito, que atravessa o Mar Vermelho e que agora Moisés diante desse povo que adoece, né? Tiver doenças por causa dos erros dele, da falta de confiança em Deus mesmo durante a sua saída do Egito. E aí Deus diz para ele, esses mais de 2 mil pessoas, ouviram Deus bradar no deserto. Êxodo 15:26, dizendo: Eu sou Deus que te sara. E nós sabemos que temos o nosso adversário sedento de interromper a obra de evangelismo, e a gente nem se toca, a gente nem para imaginar que cada doença dessa, na maioria das vezes, é porque ele quer impedir a obra de Deus, e a gente cada vez mais se afundando de clínica em clínica, de convênio em convênio, de assistência médica em assistência médica, que aí você pensa que eu estou falando porque eu sou contra isso. Eu não sou contra isso, eu sou contra a falta de esperteza, porque a gente precisa entender que nem sempre tem que ir. Não é que não sei, você já imaginou a vaga de uma pessoa que não conhece Deus, é tomada por a vaga por um crente? Não está lotado, não tem vaga não, os leitos estão lotados, porque o crente está lá. Quando Deus sabe, nós sabemos que nós somos privilegiados. Temos um Deus que diz que cura toda doença e toda enfermidade. Temos um Deus que nos deu uma obra maravilhosa de saquear o inferno. E a gente põe na nossa cabeça tanta enfermidade que às vezes o médico procura e não tem explicação. A senhora não tem nada? Tenho, doutor, eu tenho. O senhor não sabe o que eu estou sentindo? Não, tem que descobrir. Uma loucura, queridos. Uma loucura. Nós estamos falando do Salmo 123, que o salmista mostra a dependência de Deus e o desejo por sua graça. Nós temos que ter uma dependência de Deus. Papai, o Senhor diz que cura toda doença. Essa doença o Senhor vai querer curar pela mão dos médicos ou quer curar diretamente? Tenho certeza que papai, na maioria das vezes, vai dizer para você: eu quero curar diretamente, que eu não tenho minhas filhas para tomar a vaga dos incrédulos. Vocês vão para chegarem lá e orar pelos enfermos que estão lá, que não me conhecem, para poder conhecer o meu poder. Não para você estar de um lado, um crente ainda disse que foi para lá para evangelizar o incrédulo. Aí que eu fico mais horrorizada ainda. Não, eu fui para aquele hospital porque Deus queria que eu fosse lá para pregar o evangelho para o incrédulo que olha para a tua cara em cima de uma cama, que poderia primeiro consultar a Deus para poder chegar lá, porque tem vezes que precisa, que Deus quer, para ver para o médico que não conhece a Deus, quando de repente o Senhor tem uma missão dessa para alguém, como aconteceu já comigo, um médico cheio de figuras de Deus no seu consultório, um idólatra de primeira classe, eu cheguei lá, num caso que era impossível, ele sabia que eu era para estar morta, ele pensou até que já estava na frente de um fantasma, porque não tinha condição de eu estar viva, vivendo até os 63 anos, com a tireoide pela metade. Quem conhece o que significa o valor de um hormônio, sabe muito bem que eu não poderia estar viva. E o médico ficou impactado. Eu sei que naquele dia Deus queria que eu fosse mesmo para aquele médico ver o poder dele, para saber que o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, ele tem poder de ressuscitar, tem poder de manter a pessoa viva com a doença pior da terra e a pessoa viver e todo mundo olhando, não, é possível. Era para estar morta e a pessoa viver. Então ele precisava ver isso. Ele ficou impactado. Como é que ela está viva? Aí perguntou para mim, qual é a sua alimentação? Perguntou muitas coisas, inclusive essa eu disse, minha alimentação, eu sou vegetariana e quase vegetariana, porque eu como peixe e como ovos, que eu não quero ser desobediente às autoridades da terra, segundo aos conhecedores da ciência, não se pode viver sem proteína animal.
Mas o médico ficou impactado, ele disse, então é a sua alimentação, porque não tinha condição de você estar viva. Então a gente precisa entender que tem que ter uma dependência de Deus de uma maneira que vidas sejam atraídas, sejam saqueadas, que venham para Jesus através das maravilhas que o incrédulo vê na nossa vida. Aí está um médico incrédulo como esse, cheio de figura do cão dentro do consultório dele, eu chego lá. Esse homem ficou sendo mais o mesmo, ele só foi para o inferno se ele quis, que eu não fiz apelo para ele. Mas ele só foi para o inferno porque ele quis, que ele sabia que eu não podia estar vivo ali se não fosse o poder de Deus. Mas nós temos muitos de nós. Pode ser até que eu caia numa fraqueza e faça o mesmo que você faz. Ainda bem não deu uma pinicadinha na ponta do dedo, já está saindo, pegando a carteirinha do convênio da assistência médica e entrando no carro e vai desesperado para ver que foi aquela pontadinha que deu na ponta do dedo. Aquela pontadinha foi Satanás para atrapalhar que você, que tinha uma pessoa para salvar naquele dia, talvez um parente seu, talvez um colega de trabalho, talvez um colega de faculdade, para ir falar de Jesus, e por causa disso lá se foi uma tarde ou um dia numa clínica por causa de uma pontadinha na ponta do dedo. Porque a gente tem assistência médica, já a idolatria é total. A empresa tem assistência médica boa, então a idolatria assistência médica. Aí, se tem uma assistência médica boa, você faz de tudo para ficar naquela empresa só por causa da assistência médica. Que coisa terrível! Nós negamos ao nosso Deus. Ele diz: eu sou o Deus que te sara. Você pode ter assistência médica, pode ter tudo, mas, pelo amor de Deus, somente para você se manter no nível de obediência às ordens da medicina, dos doutores da lei aí, porque sua família exige, mas não para você atrapalhar a obra de Deus por qualquer coisa que sente, está de noite entrando em clínica, saindo de clínica, e as pessoas indo para o inferno. Você com o poder do Espírito Santo para agir, saquear o inferno, salvar a vida do seu parente, salvar a vida do seu colega de trabalho, de faculdade, e você dia e noite, cada dia uma coisa que sente, e é uma coisa terrível. Aí quando começa, vai longe. Hoje é exame disso, exame daqui, daqui a pouco já apareceu outra coisa, lá se vai, e você passar a vida toda, chegar o dia de ir para a eternidade com um relatório triste desse, sabendo que o teu Deus se dispôs, ele disse, eu sou o Deus que te sara, eu vou te sarar algum dia pelo médico, você não pode viver tendo isso para falecer, quando se vai a óbito, a pessoa precisa de um médico, então não estou condenando médicos, estou falando do fanatismo, da vida terrivelmente enganosa, como é que um crente vive dependente só de médicos da terra, a gente consulta Deus e Deus, muitas das doenças que vêm sobre nós, a gente não vai precisar nem sequer de dar um passo fora de casa, só em um clamor ao Senhor. Senhor, o Senhor diz que, a tua palavra diz que o Senhor cura toda doença e toda enfermidade. Eu creio em ti. Nem pela porta da rua bota, nem o socorro para o vizinho pede, porque tem confiança na palavra, diz para ele isso e fica ali aguardando o que ele vai fazer. Daqui a pouco você começa a fazer as coisas, nem parece que você teve aquela dor, aquele problema ali. Meu Deus do céu, eu estou falando do Salmo 123, que manda ter confiança. Não está falando de saúde, mas eu estou falando de confiança do Salmo. Confiança, dependência de Deus, não quer dizer somente do que o Salmo está falando em relação à adoração, em relação a estar sempre cuidando das pessoas que estiverem também perseguidas, e você confiar e ajudar os outros que também estão sendo perseguidos por causa do Evangelho, mas aqui está incluindo tudo. E eu sei muito bem, eu conheço meu gado, eu vejo onde eu vivo e sei que as pessoas estão sem fazer a obra porque depende exclusivamente de qualquer dorzinha, está nas clínicas, entrando em clínica, saindo de clínica, para não morrer, não é, queridas? Não é isso, queridos? Para não morrer. Estão sabendo que nossos dias estão contadinhos, com médico ou sem médico, tanto faz ir para médico todo dia como não ir, até mesmo com a mão direta de Deus nos curando, mas os dias são contados, e chega aquele dia que já cumpriu o propósito, vai. Você não vai antes, só vai quando cumprir o propósito. Se você realmente tem
confiança em Deus, sabe que se ele tem um propósito para você, você só vai depois. Você lembra de Sansão? Foi na hora da morte, mas ele cumpriu o propósito. Na hora da morte que ele cumpriu o propósito, mas teve que cumprir. Ele teve uma morte dele precoce, de tanto negar a Deus, mas mesmo assim, Deus não deixou ele sair sem cumprir o propósito. Então, o foco de Deus é o propósito. Então, enquanto você não tiver cumprido o propósito, você não vai. Então, vá fazer a obra de Deus. Vamos falar de Jesus. Vamos ganhar, consolidar, discipular e enviar. Deixa de tanto medo da morte. O nosso Deus é aquele que ressuscita mortos, que cura qualquer doença e qualquer enfermidade. É o Deus que nos sara. Vá para o médico só quando ele disser: pode ir, minha filha, porque agora eu vou usar o médico para você. Você não escuta Deus? Você não ora no lugar secreto? Não vai na madrugada, que é o melhor horário que ele gosta de falar, para saber qual é a direção que ele tem para a sua vida a cada dia? Nós precisamos, não é só você não, nós precisamos viver realmente numa dependência de Deus. E esse Salmo 123 fala de dependência de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.